Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um Papo que Rende com Natália Reis. Papo que Rende com Natália Reis, apoio Produtos Arroz e CUT TV. Eu, Natália Reis, estou muito feliz, né? Cheguei aqui no estúdio, energia maravilhosa, com pessoas maravilhosas que estão aqui na sala. Começar apresentando, gente, minha amiga, Leidinha, porque é uma amiga de muitos anos, tá, gente? Mas eu me senti, assim, na necessidade de trazer ela, porque o assunto que a gente vai conversar aqui é maravilhoso e de extrema importância para várias famílias. Com vocês, Maria Leidismar Araújo. Leidinha, dá um oi pro pessoal aí, que eu sei que tem muita gente que tá assistindo e te conhece, mas tem muitas pessoas que ainda não, mas vão conhecer. Bora lá. Bom, meu nome é Maria Leidismar Araújo. Seja bem-vinda. Mais conhecida como Leide Araújo, tão somente. Uhum. E muito, muito obrigada por esse convite. Eu que agradeço. Em meu nome e em nome da Associação Tudo Azul, Associação dos Autistas do Gama, Santa Maria em torno. Isso, gente. E quem quiser participar, em nome de todos os associados, eu te agradeço a essa oportunidade. Eu já vou estar deixando aí no vídeo, gente, na descrição do vídeo, os arrobas, tá? Para vocês entrarem em contato com a Leide na associação. Então, vai estar tudo aqui descrito no vídeo. Então, Leide, a Leidismar é quem? É filha, é mãe? Eu sou filha, né? Como você, filha de Deus. Isso. E mãe do Lucas, 31 anos, do Mateus, 28 anos, e do Pedro, 17 anos, que Deus quis nos mandar com autismo. Uhum. Pedro tem autismo severo, não verbal. Uhum. Eu venho, já que você perguntou quem sou eu, Sim. Eu venho de uma família nordestina, né, de pai e de mãe, que vieram para a construção de Brasília. Eu nasci em Brasília, nasci em Taguatinga, com 1 aninho de idade fui para o Gama. E lá no Gama estou há 54 anos, 55 anos de vida. E eu venho de uma família muito humilde, mas uma família de mulheres muito, muito fortes. E eu considero que é de onde vem parte da minha fortaleza, que é das mulheres, sim, da minha família. Minha avó, minha mãe, minhas tias, minhas primas, que são mulheres incríveis. E a minha saga teve início lá na adolescência, quando a minha avó, que naquela ocasião já era coach, e eu não sabia o que era coach, hoje eu sei, a minha avó foi minha primeira coach. Então, era aquela pessoa que sempre dava força. Se me via chorando, tá chorando por quê? Levanta, sacode a poeira. Dá a volta por cima. Dá a volta por cima, bora. Nordestina do Ceará, imagina. Então, a minha avó sempre foi essa pessoa forte, né? Eu fui cuidada pela minha avó, criada pela minha avó, dos 6 até os 15 anos de idade. Minha mãe teve que trabalhar, separou do meu pai. Enfim, então eu venho dessa família de mulheres fortes e de homens também maravilhosos. E consegui passar em um concurso público. Logo depois, mais outro. Aposentei muito jovem. Então, a minha formação é toda voltada para a educação. Eu fiz pedagogia, fiz letras, né? Sou formada em letras, pós-graduada em neuropsicopedagogia, isso já por conta do Pedro. Atuei no serviço social dos 16 aos 28 anos de idade, 12 anos no serviço social. Passei em mais 2 concursos, essa é a associação. Passei em mais 2 concursos e assumi na Polícia Civil, onde eu permaneci por quase 20 anos e aposentei há 9 anos. Seguiu a carreira na Polícia Civil. Fechei, inclusive, né? Encerrei minha carreira lá como agente de polícia, já há 9 anos. E eu costumo dizer que o servidor público tem 2 grandes alegrias. A primeira é quando passa num concurso e assume, e a segunda é quando aposenta. E é isso, aposentei há 9 anos e muito feliz porque... E nova, aposentou muito nova ainda. Aposentei com 46 anos de idade. A presidente, na época, assinou um decreto, uma lei, que a mulher policial podia aposentar. Então, eu aposentei, eu tinha aí eu tinha 30 anos de serviço público, na verdade. Muito tempo, uma vida. Eu ingressei lá com 16 anos no convênio. Com 18 anos, eu assumi como servidora pública.
Mas eu já tinha 30 anos cumprido como Uhum. servidora pública, né? Mas na polícia eu tinha aí 18 anos e meio, com 12, enfim. Uhum. Aposentei jovem. E você está jovem ainda, né? Obrigada! Uma morenona maravilhosa, Obrigada. pedação de mau caminho. Mentira, gente, pedação de bem caminho. A gente tem a mania de Amém. falar De mau caminho, é bem caminho. De Vamos, bem, de vamos mudar essa bom frase. caminho, bom caminho. Tem nada de mau caminho, não. Gente, eu conheci a Leide quando a gente fez faculdade de letra, né? Foi. Inclusive, a gente... Conexão. A gente foi uma com a cara da outra e, enfim, estamos até hoje. Há quantos anos? Já? Ai, para, né? Eu não vou contar, não, mas já Ai. tem umas décadas, Uma- quase 2. Muito tempo. E olha aí onde a gente está hoje, né? Leide teve toda a sua trajetória de vida. Eu acompanhei uma parte. Inclusive, por que eu gosto de começar todo bate-papo falando um pouco de você? Porque por detrás de todo CNPJ, porque hoje a Leide tem a associação, mas por detrás dessa associação aqui, existe o CPF, existe a história da Leide antes da Leide chegar aqui. E essa história tem que ser respeitada, porque é um caminhar que chegou aqui. Então, assim, Leide, conta um pouco pra gente o porquê da criação dessa associação, como que tudo começou. Assim, eu digo que eu sou mãe neurotípica, né? De 2 neurotípicos, que são as pessoas consideradas normais. Hoje eu não sei mais quem é normal, quem não é, porque todos nós temos os momentos de anormalidade. Com certeza. Mas eu sou mãe atípica também, mãe do Pedro. E as pessoas costumam dizer assim que quando Deus mandou o Pedro para mim, ele me deu uma missão. E eu rebato, eu digo que, na verdade, a missão foi dada ao Pedro. Deus deu a missão para ele me transformar como ser humano, para ele me melhorar como pessoa. Te moldar. Me moldar. Porque a gente não fala em mudanças. Ah, ela vai mudar, ela mudou muito, ela é outra pessoa. Não, nós continuamos a mesma. Eu sou a mesma pessoa, a mesma essência, mas com outras responsabilidades e com outro comportamento e com outras atitudes e com outros posicionamentos. Porque eu tive que me posicionar como mãe atípica. E eu digo que a missão foi do Pedro. Eu não sei por que Deus deu essa missão tão difícil de transformar uma pessoa tão difícil, porque eu era uma pessoa bem... Preciso aprender aqui, né? E eu conheci, assim que veio o diagnóstico, lá em 2008 para 2009, Pedro foi diagnosticado muito cedo, o autismo severo, ele vem muito pesado e muito cedo. Então, ele não camufla como o autismo nível 1, por exemplo, é o nível 3 o do Pedro. Então, explodiu nas nossas 2015, vidas. você falou? Não, explodiu em 2008. 2008. Ele nasceu em 2006. Ele tinha 2 aninhos, então. E aí, eu fiquei louca, não sabia o que era, achava que só eu tinha filho com autismo. O que é autismo? Meu Isso que eu ia te Deus! perguntar agora, como que foi para você começar a identificar as mudanças do seu filho na sua casa? Você fala, não, isso aqui não tá certo não, porque antes do Pedro, lembrando que o Pedro é o caçula, a Leide antes já tinha tido Isso. 2 filhos que não tiveram diagnóstico de, como a gente fala assim, igual você falou, a gente não sabe mais quem é normal, quem não é, mas não tiveram autismo, né? Sim. Então, para ela ter um filho caçula diagnosticado com autismo, para você foi uma surpresa, porque até então, uns anos atrás, o autismo não era falado. Quantas pessoas, eu falo isso, porque eu, criada lá na roça, inclusive, eu sou a Natália, gente, do Produtos da Roça, eu tenho muito contato com pessoas no meio rural, e a gente, até hoje, eu ando em alguns lugares, eu vejo, você consegue diagnosticar, e é que eu não sou especialista, mas você consegue ver a pessoa tem um autismo. E antigamente, fulano é atrasado, fulano não tira nota boa. Quantos meninos já apanhou demais da mãe, do pai? Foram amarrados, segregados. Esse menino é esquisito. Foram tratados em manicômios, em hospícios. Porque não era falado, essa não... informação não chegava para as pessoas. Então, como é que foi quando você começou a ver? O Pedro, Natália, ele sempre foi uma criança tranquila, ele é tranquilo. O temperamento do Pedro é um temperamento tranquilo, né? Então, o Pedro chorava muito, era um bebê muito chorão, mas era um choro sem sentido, que não era a gente não identificava dor, né? Enfim, ele chorava bastante.
Mas a gente tratava como normal, a gente achava que era uma criança tímida, porque ele vivia em meio a adultos. Uhum. Tinha os 2 irmãos adolescentes, Lucas e Mateus, tinha eu e o pai, então ele vivia em meio a adultos. A gente falava: "Ah, é o jeitinho dele, porque ele vive em meio a adulto, não tem criança para brincar". Só que daí a gente começou a perceber que todo lugar que a gente ia que tinha criança, se ele estava num canto e crianças chegavam, se aproximavam, ele saía. Então ele sempre Uhum. evitava o contato social com outras crianças, o que já não é tão normal para Uhum. criança, né, porque criança busca o contato, né, essa integração, E essa aí você interação via? social. Mas a gente ainda achava que era timidez. E Aham. até que um dia o Pedro, com 1 ano e 10 meses, ele teve o que a gente chama de surto psicótico. Em casa, dentro de casa, ele desapareceu, ele sumiu. E ninguém conseguia achar o Pedro. E quando nós encontramos o Pedro, ele estava embaixo do sofá, encolhido na posição fetal. E quando eu puxei de lá, ele que balbuciava, o Pedro balbuciava, papá, mamã. Ele já saiu de lá grunhindo e nunca mais ele falou. E aí ele passou, quando a gente conseguiu tirá-lo daquela posição fetal, ele já levantou e começou a girar em torno do próprio eixo. E ele girava 24 horas se deixasse. E ele passou a dormir menos do que ele já dormia, porque ele nunca dormiu bem. E aí eu comecei a achar estranho, eu falei: "Meu Deus". E o que a gente chama hoje, a gente sabe que são as estereotipias, que são Uhum. movimentos repetitivos, que a gente segurava o Pedro para ele não fazer: "Ei, para com "Que isso, meu esse menino filho". tá fazendo isso?" E hoje a gente sabe que esses movimentos de estereotipias, os que hoje tem outro nome também, né, os STEAMs e tal, mas enfim, servem para quê? Para organizar, ele estava se organizando, a gente não sabia, hoje a gente sabe. Mas de qualquer maneira, eu ainda não levei para o hospital para nada. Quando foi no aniversário do filho de uma amiga minha, Pedro com 2 anos e meio, 2 anos e 5 meses, na hora do parabéns, das palmas, aí sim, ele surtou. E durante a festa, era assim, ele tinha que ficar isolado. Onde não tinha criança, era para onde ele ia. Então, se Uhum. ele estava no pula-pula, chegasse criança, ele saía. E eu já observando aquele estranho. Na hora do bate-parabéns, aí ele deu o segundo surto, mas foi um surto de gritaria, de loucura, e eu saí de lá correndo, E até então, e dali eu já você falei: sem "Não, aí tem alguma coisa errada". Ali eu senti que tinha algo errado. Uhum. E aí no outro dia, isso foi um domingo, na segunda-feira eu já estava, na pediatra, e eu fui a 8 pediatras na ocasião, e todos diziam: "Ah, não, é o jeitinho dele, cada criança tem seu tempo". Eu tenho pavor dessa frase, eu tenho pavor dessa frase. Por quê? Existe algo, Natália, chamada marcos do desenvolvimento. Se o seu filho não está dentro desse marco do desenvolvimento, Uhum. aí tem algo errado. Aí é Uhum. hora de parar e pedir ajuda, procurar ajuda, ok? Uhum. Então não existe isso de ter o tempo dele. Criança tem, é cientificamente comprovado, os marcos do desenvolvimento. A criança tem que estar ali. Ela tem que engatear com tal idade, ela tem que andar com tal idade, falar com tal idade, e assim vai. Entre tal e tal idade, assim que vai. E aí eu fui a 8 pediatras, até que o último, me encaminhou para um fonoaudiólogo, porque ele estava com atraso de fala. Tinha 2 anos e 5 meses, e aí não Uhum. saía nada. E aí começou a saga. A saga, porque foi uma saga. E você imagina, hoje já é Aí difícil, começa imagina em uma nova lady, 2008. uma história de uma nova lady. Não, eu tive que me reinventar como mãe. Eu tive que me reinventar como mulher. Eu tive que me reinventar como pessoa. Porque tudo muda. Um buraco gigantesco se abre pra gente. Abre e você cai lá dentro. E você não tem ninguém para te socorrer. Você volta a aprender, aprender, porque você não Tudo. sabe. Porque tudo que eu usei para Lucas e Mateus não serviria para Pedro. Como não serviu. Pedro tem 17 anos hoje, ainda não conversa, mas se comunica. Se comunica, comunica bem, mas não fala. Não com a Uhum. fala. Uhum. E, enfim, foi isso. A pergunta que você fez foi a associação. Como nós chegamos à associação? E aí, logo em seguida, fui para o doutor Google, que é o primeiro médico que a gente vai logo após diagnóstico, né? A maioria das pessoas. E lá eu encontrei uma pessoa chamada Gisele de Freitas, mãe de 2 autistas. E moradora do Gama. Eu falei: não, não acredito. Não Aqui é no só eu Gama? que tenho Aqui no filho. Gama tem. É. E aí fui e liguei para a Gisele, o esposo dela na época atendeu, e logo eu estava de serviço, pedi a viatura para o meu chefe, a viatura descaracterizada, entrei na viatura e fui voando, eu falei: eu preciso ir lá agora, ele pode ir, vai, vai, vai. E eu fui, cheguei lá, foi a conexão de imediato, Gisele é minha amiga até hoje,
nós somos amigas, uma pessoa incrível, uma mulher incrível, que me acolheu. Eu digo que foi a primeira pessoa que me acolheu. E essa é a vontade que eu tenho de acolher as outras pessoas, porque eu fui acolhida por uma mãe de autista. E aí, nós ficamos amigas, e daí surgiu a conversa, a história, eu, ela, mais um casal de amigos, para formar um grupo de pais, para trocar figurinha. Porque até então a gente tinha muita dificuldade. Seu filho passou por isso. Como é que você procedeu nessa situação? E aí foram surgindo outras pessoas. E lá para 2010, 2011, surgiu o Grupo Tudo Azul. Era Grupo Tudo Azul. E em 2012 veio a necessidade de transformar em associação. E aí a gente transformou em associação, né, com CNPJ e tudo. E começamos a trabalhar. O objetivo maior da associação, Natália, era trabalhar conscientização e sensibilização do autismo. Esse é o grande objetivo da associação. E só que isso foi mudando devido às necessidades. Uma amiga minha, inclusive da faculdade, Vanessa Figueiredo, que está lá no Canadá agora, né? Ela me disse uma frase bem interessante, eu nunca tinha ouvido. Ela, Leidinha, as nossas necessidades definem a nossa missão. Isso é verdade. As nossas necessidades definem a nossa missão. Sabe? E não é uma coisa assim, você já sabia que ia ter uma associação, que nem que imaginei ter associação, ser presidente, né, ficar presidente de uma associação de pessoas autistas ou de qualquer outra associação. Eu tinha planos. Meu plano era aposentar com 46, 48 curtir anos a vida. no máximo, pegar meu filho, terminar os outros dois mais velhos, formar, constituir família, viver a vida deles, independentes, e eu pegar meu filho e ir para a praia, morar na praia, meu sonho, meu plano era esse. O plano era esse, mas o de Deus não era. Né? E acabou que a Gisele ficou presidente até 2017. Em dezembro de 2017, eu assumi a presidência, né? E o meu sonho, na época, era montar um projeto de atendimentos terapêuticos a preço social. Porque então eu já tinha quebrado, eu já tinha perdido minha casa, já tinha vendido casa. Eu não tinha mais como pagar os tratamentos do Pedro. Tratamento para pessoas autistas é muito caro. É muito caro. E eu tinha outros filhos, né? Eu tinha mais 2 para cuidar. E no meio disso tudo, houve a separação entre eu e o pai do Pedro, nos separamos. Eu fiquei só com os 3 meninos. E a grande verdade é que eu não me sentia preparada para ser presidente ou para me tornar presidente dessa associação. Eu não estava bem. Eu tinha aposentado em 2014 e eu não me via presidente de jeito nenhum. E aí ninguém queria, né? Você sentiu que isso nunca foi uma coisa que você imaginou que você ia... Isso meio que foi caindo nas suas mãos, né? Foi caindo. As responsabilidades vieram. Porque, na verdade, eu queria fazer parte do movimento, como eu fazia desde o início, ajudava, estava sempre do lado da minha amiga Gisele, mas eu não queria a responsabilidade, ninguém queria. Eu também não queria, eu não vou mentir. Eu não queria a responsabilidade de uma presidência. Até porque você já estava vindo de aposentada, assim, já estava vindo 30 anos de serviço uma público, carga, né? Isso, exatamente. Mas aí tem coisas que a gente não escolhe, nós somos escolhidos. Justamente. E aí eu me tornei presidente dessa associação e parti para a luta, né? Falei assim, olha, o que eu quero é um projeto de atendimentos terapêuticos a preço social. E Deus, ele foi tudo conduzindo. Que você passou, você começou a... E tudo que eu pensava fazer, as coisas aconteciam. Eu falava, Deus, eu preciso de um lugar. E aí vinha alguém, E aí nós conseguimos uma salinha e tal, começamos o projeto. O meu plano, Natália, era atender o meu filho, que estava 1 ano sem atendimento, porque eu não tinha mais como pagar, não tinha mais como bancar. Porque era tudo muito caro, muito caro. E eu não conseguia nada gratuito, porque, a Polícia Civil ganha bem, não precisa. Paga. E o que as pessoas não entendem é que a gente, quando tem um filho autista ou com deficiência, a gente não tem só aquilo ali. Não é só aquilo. Aquele filho para cuidar. A gente não tem só aquela missão, são outras. Então, eu tinha meus outros 2 filhos. E você sempre foi pai e mãe, né, Leide? Então, é complicado, né?
Mas acontece que as pessoas confundem muito. Ah, tem dinheiro, pode pagar. Uhum. Gente, nós somos assalariados. Uhum. A gente vive do nosso salário, não somos Uhum. ricos. Uhum. Né? E um filho autista é um filho muito caro. É Uhum. caro. É caro. Os Tudo custos deles são muito altos. As Uhum. medicações são muito caras. Pedro hoje toma 4 medicações. Uma eu consigo pegar na UBS. Uhum. Tá? Os outros 3 eu compro. Um deles custa R$ 800, que vem de fora. Uhum. O que eu compro aqui na farmácia custa R$ 180 para Uhum. 30 dias. Uhum. Né? O outro vem de fora também, aí é R$ 200. Então, assim, a medicação é cara, tratamento é caro. Num país onde o salário mínimo é R$ 1.320, você vai levar seu filho para fazer uma terapia ocupacional, uma fonoaudiologia, uma psicologia, cada terapia é R$ 600, R$ 800 por mês. Uma terapia. Uma Uma pessoa terapia. autista, ela precisa no mínimo de 5. No Aí mínimo. você me diz que como que uma pessoa que não tem estrutura financeira tem condição de pagar uma terapia para o seu filho. E que muitas vezes é abandonada pelo marido, porque foi comprovado que 78% dos homens vão-se embora. Como dizer, essa responsabilidade eu não Não quero. quero. É muita dor para eles, né? Uhum. Como se não fosse para a mãe nem para o filho. É. E a mãe acaba ficando com o filho autista, às vezes com mais um, com mais dois, com mais três. Como se o filho fosse só da mãe. Só da mãe. Uhum. E acaba que a mãe tem que sair do seu emprego, porque ninguém quer cuidar principalmente o autista severo. E ela acaba abandonando seu emprego e para ficar em casa. E aí ela vai atrás do tal do BPC, que é um benefício da prestação continuada, é um salário mínimo por mês, e ela passa a sobreviver com 2. Nós temos várias famílias da associação assim, várias, que sobrevivem com 2, 3, 4 filhos com um BPC, que é um salário mínimo por mês. E muitas vezes, Natália, paga aluguel. Meu Deus. Como que vai pagar Essa tratamento? é a realidade da maioria das famílias, Da maioria das famílias, não Uhum. todas, né? A nossa associação tem famílias de todo nível socioeconômico. Nós temos famílias dentro da associação que ajudam outras famílias. Meu Deus. Que paga tratamento para outro menino, que é a nossa campanha do Anda Afeto. Assumir esse compromisso de tocar a associação, o projeto Família em Foco, que esse projeto foi pensado e idealizado pela Gisele, e é um projeto lindíssimo, que é um encontro de famílias uma vez ao mês. Nós paramos na pandemia, conseguimos retomar, paramos de novo, mas vamos retomar de novo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Que é um projeto lindo, que as famílias se encontram e têm orientações de pessoas que vêm voltadas para o tema, né? Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, médicos, neuropediatras, neurologistas, e assim vai. E concomitante a esse projeto, nós temos o projeto de monitoria voluntária, que é mais lindo ainda, que são os estudantes que a gente chama, que a gente convoca, para ajudar a cuidar das crianças enquanto os pais têm a instrução. Sim. E em troca, é uma troca. Eles cuidam, eles são treinados, recebem treinamento de uma professora aposentada, que é a Sandra, maravilhosa. Ajuda, nossa parceiraça, ela treina esses estudantes ficam com os nossos filhos, enquanto os pais recebem instrução. No final do ano, os estudantes recebem um certificado. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho, recebem um certificado e apresentam na faculdade deles como atividade extracurricular. Ou seja, ajuda. Mas é uma corrente do bem. É uma corrente do bem. Mas o mais bacana disso, você não sabe. Nós criamos aí multiplicadores do autismo. Estudantes que vão falar de autismo, que vão aprender sobre autismo e que às vezes vão se especializar para atender pessoas autistas. Essa é a grande sacada desse projeto, que é lindo, maravilhoso. E temos aí o projeto de atendimentos terapêuticos, que eu já falei um pouquinho dele. É um projeto a preço social. Nós temos mais de 2.000 atendimentos por mês nesse projeto. Quantas famílias a associação... Hoje a família conta com mais de 1.000 famílias. Nossa, são muitas famílias. Mas não todas são atuantes, tá? Ativas. Nós temos aí 450 famílias ativas, né? E esse projeto de atendimentos terapêuticos hoje é o nosso carro-chefe, porque ele ajuda muitas famílias que não podem pagar por tratamento. Cada terapia custa, se for uma terapia só, é R$190 a mensalidade, com direito a uma sessão por semana, de 40 minutos. Se for duas terapias ou mais, cada terapia vai sair mais barata ainda, R$170 a mensalidade.
Eu quero aproveitar e mandar um beijo para os nossos terapeutas maravilhosos. Beijos, terapeutas da Um beijo para associação. cada associado. Nós temos aí nesse projeto, Natália, junto com esse projeto, uma campanha que chama Campanha do Anda Afeto. Essa campanha é formada por pessoas, a gente faz uma convocação à população para que ajudem as famílias, doando R$ 100 por mês para ajudar na terapia de uma criança. Se você quiser adotar uma criança sozinho, você vai contribuir com R$ 200 e vai custear uma terapia dele. Por que a campanha chama Campanha do Anda Afeto? Porque eu não quero só a sua contribuição financeira, eu quero a sua contribuição de afeto, de amor. Eu quero que você tenha contato com a família, eu quero que você veja para onde está indo o seu investimento. Quando a gente acolhe uma pessoa autista, a gente acolhe a pessoa autista, a gente acolhe a família. Com certeza. Toda a família precisa de acolhimento, desde o pai, a mãe, os irmãos, os avós. Nós temos aí também os avós, um beijo para os avós que ajudam a cuidar dos seus netos, que os pais foram embora, a mãe tem que trabalhar e o avô está lá levando para terapia, sim. o avô, a avó. E a família é de extrema importância, De extrema principalmente importância. nessa situação, né, gente? As famílias, os pais, são os principais terapeutas dos filhos. Enquanto as famílias não entenderem isso, não vai ter evolução no quadro do seu filho. Porque na terapia, a terapia é só uma vez por semana. O resto é com os pais, né? E os filhos, os irmãos dos autistas precisam de cuidados também. Sim, né? porque sobra a carga toda para quem está ao redor, né? Então, assim, não é só... O foco não é só o autista, mas sim toda a família, porque toda a família participa. É a família autista que a gente fala. Se o autista não dorme, a família não dorme. Exatamente. Se o autista fica doente, a família, consequentemente, vai sofrer por isso também. E eu vejo que eu estou aqui como uma empreendedora, né? Porque você foi uma empreendedora. Você pegou todas as demandas, os problemas que você passou na sua caminhada. Porque, assim, a Leide, ela teve uma caminhada muito... sem entender, né? Igual ela contou aqui um pouco pra gente. E ela pegou tudo que ela passou, juntou com as mães de outros autistas e falou: daqui pra frente vai ser diferente. Exatamente. Para quem não conseguia pagar, a gente conseguiu um valor que menor. Que ajusta no orçamento. Encaixa no orçamento. No orçamento para conseguir atender todas as famílias. E eu vejo que vocês não tratam só os autistas, mas sim a família. Sim. Isso é o grande diferencial, né? E eu vejo ainda, inclusive eu estava em Águas Claras no Imersão esses dias, e tinha uma mãezinha que tinha descoberto, eu vi na conversa assim, ela contando: porque eu fui chamada no colégio, me informaram que meu filho tem um grau de autismo. Aí eu fiquei olhando, aí eu automaticamente, por conhecer a Leide, eu já falei o quê? Tem uma amiga minha que ela tem uma associação sobre autistas lá no Gama, inclusive já passei o contato. Entre em contato com ela, conversa com ela, porque você ainda está na caminhada, mas você já passou por muita coisa, então tem como você ajudar outras famílias. Então eu passei o contato e eu sei que por esse meio de comunicação que a gente está aqui, essa mensagem que a gente quer levar para quem não conhece, conhecer. A associação fica no Gama, tá, gente? Para quem não conhece o Gama, se colocar aí na internet, tem o endereço lá certinho, né, Leide? Aqui na descrição do vídeo tem os arrobas. Entre em contato com a associação. Se esse conteúdo que você está assistindo não serve para você, porque você não tem nenhum autista na família, enfim, mas você conhece alguém que tem, ou então publique nas suas redes sociais para essa informação chegar o mais possível de pessoas. Porque tem várias pessoas, várias famílias que ainda não conhecem a associação e precisa urgentemente dessa ajuda. Vamos transbordar na vida das pessoas. Amém. Só para complementar, Natália, eu não posso deixar de esclarecer isso. Hoje nós temos um outro CNPJ, que é do CRED. CRED é o Centro de Referência em Desenvolvimento Humano e que hoje executa esse projeto de atendimentos terapêuticos nosso, a preço social. Que maravilha. Tá? É uma clínica que executa esse projeto. Por quê? A associação não dá conta mais, amiga. Porque é muita demanda. Muita demanda com funcionário, muita demanda com as crianças, com as famílias, conselhos, Conselho de Psicologia, CREFIT, Conselho de Terapia Ocupacional, de Fisioterapia. A associação passou essa responsabilidade para o CRED. Hoje o CRED é o nosso grande parceiro, né? Um abraço para o pessoal do CRED, né? Terapeutas, Luciane,
A Félix Aragão, um grande abraço. Nossas coordenadoras, Márcia, Tereza, amo vocês. Muito obrigada pela parceria, por tudo que vocês fazem, pela associação e pelas famílias. Muito obrigada mesmo. Gratidão. E eu quero levar meu abraço também para todas as famílias, né? Principalmente as famílias da associação. Estaremos aí, o que vocês precisarem de mim também, como Natália, Sim. que está aí, tem um trabalho na rede social. A Leide sabe que pode sempre contar comigo. Estamos juntas nessa caminhada, a corrente do bem, Amém. sempre fazendo bem, né? Uhum. Você se sente realizada hoje com o que você... Sim, mas o meu propósito, que virou um propósito, ainda não acabou, não é a associação. E eu já fui comunicada disso em sonho, revelações. E eu preciso levar sobre o autismo para outras pessoas, para vários lugares. E eu vou levar, Uhum. né? Não como um peso, mas como informação, como desmistificação. E eu quero levar e eu vou levar. Sim. E eu posso te pedir uma coisa, só para Pede. finalizar? Você tem que deixar o seu recado para as mamães. Qual o seu sim. recado para as mães? Vou deixar meu recado final aqui para todas as mamães, não só de autistas, né, mas de filhos atípicos, filhos com deficiência. Um diagnóstico não é uma sentença. Um diagnóstico, muito pelo contrário, é o início e o reinício. Sintam amor pelos filhos de vocês. Lembrem-se, eles são crianças, eles precisam brincar. Vai com calma, vai tranquilo, que vai dar certo. Os nossos filhos precisam de nós, mães, pais, e precisam de nós inteiros. Então, amem seus filhos, cuidem dos seus filhos, não terceirizem essa responsabilidade. Deem amor para eles, atenção. E não só para o que tem autismo, mas também para os outros. Eu quero deixar aqui algo que aconteceu e que me impactou muito, que foi uma criança de 8 anos de idade que chegou e me perguntou como ele fazia para se tornar autista igual o irmão dele. Porque ele tinha atenção. Porque o irmão dele tinha todo o amor da mãe dele e ele não. Então, cuidem dos filhos de vocês, todos eles, porque eles precisam de nós, pais, mães, inteiros. É isso. É amor. Amor é amor, não só pelo filho autista, mas por toda a família. Tem um olhar atento a todos. É isso. Muito obrigada, minha amiga, por você ser essa mulher de luz, essa mulher guerreira que me inspira e inspira outras mulheres também. E é pessoas igual a você que a gente tem que se espelhar. Amém. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Força nessa caminhada, porque você tem muito mais para ajudar aí, que eu sei. E que Deus nos abençoe, estaremos sempre juntos. Gratidão a Deus por mais um episódio e trazer um conteúdo tão relevante. E eu falo que quando a gente tem um levante com Deus, acontece várias coisas, principalmente no nosso dia, para nos desfocar daquilo. É verdade. Mas quem tem Deus no coração, consegue. E eu sei que essa mensagem vai chegar e vai tocar no coração de cada um que merece receber isso aqui. Amém. Gratidão, obrigada. Um abraço aí pro pessoal que está nos assistindo. Finalizo aqui mais esse episódio Papo que Rende com Natália Reis e até a próxima.